Graça e prosperidade, paz para vocês, meus irmãos, meus amigos. Eu tô aqui hoje que eu quero falar para vocês a respeito da história de Davi, um rei segundo o coração de Deus. Davi foi muito amado, muito contemplado, por Deus. E é uma história muito longa, só que eu vou fazer assim, eu vou dividir em vários vídeos. E aí vocês me perdoem, falhas, gagueira, tropeços, é um começo e aí a gente vai melhorando, vai aprendendo. Se vocês tiverem aí dúvida que eu possa estar respondendo, se eu não souber eu vou buscar para poder responder. Deixem sugestão, crítica, o que vier será bem-vindo, é só para a gente aprender. Eu tô tentando quebrar aqui esse negócio de timidez, porque pra gente falar de Deus para as pessoas, não pode ter timidez. E isso aqui é um bom começo para mim. Então eu tô aprendendo, tá bom? E aí eu quero começar a falar desde o início. Assim, eu não vou pegar a genealogia toda de Davi, porque ela começa lá em Gênesis, vamos dizer assim. Então, eu vou começar pelo sacerdote Eli, que teve uma participação muito importante na história de Davi, Sacerdotes, aquelas pessoas, homens, preferencialmente homens que Deus levantava e Deus ordenava, que eles intercedessem pelo povo. Então era oferecido naquela época, que a gente ainda não tinha acesso direto a Deus, esses sacerdotes, eles queimavam sacrifícios do povo em nome de seus pecados, das suas petições. Era necessário matar animais e queimava aquela carne, aquela gordura, para agradar a Deus, para agradar o coração de Deus, um pedido de perdão de pecados e pedidos, de coisas que queriam alcançar. Hoje nós temos pastores, hoje nós temos livre acesso a Deus, a gente pode orar, a gente pode fazer votos, tem várias maneiras aí de se achegar ao coração de Deus. Tem o seu pastor, o seu padre, seja lá qual for a sua religião, isso não importa, Importa que seu coração esteja temente a Deus aí e que a sua crença te leve a Deus, que é o fundamento de tudo, É o começo e é o fim de todas as coisas, E ele foi um sacerdote. Os sacerdotes precisavam ser temente a Deus, obediente a Deus, praticar as coisas certas, ele e a família, ele e a casa. Porém, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que não foram retos diante de Deus. Embora Eli tenha ensinado, tenha falado, tenha explicado as regras, as leis que precisavam ser seguidas, eles não tiveram a força, o desejo de seguir essas coisas, endureceram o coração a tal ponto que, embora Eli falasse e explicasse que ia ter consequência, eles não voltaram atrás, eles seguiram pecando. O pecado deles era conhecido por todo Israel e era comentado. E isso enfraquecia o povo. O povo já não sentia tanto desejo assim de ir sacrificar, porque toda vez que eles subiam para Siló, que era onde ficava esse templo, onde Eli vivia com esses filhos, para onde Samuel foi mandado posteriormente, quando nasceu, já vou falar aqui,
Eles paravam as pessoas na porta e exigia que elas dessem parte daquelas carnes, daquele sacrifício. E se elas não dessem, eles ameaçavam: se vocês não derem, vamos tomar à força. As pessoas até pediam, falavam: não, primeiro a gente vai sacrificar a Deus e o que sobrar vocês podem comer. Mas eles não abriam mão de mexer naquela carne, naquele sacrifício. E além disso tudo, eles mantinham relações íntimas com as mulheres que ajudava a servir, né, voluntariamente, ajudava a servir ali no templo. E o povo daquela época, o povo de Israel subia uma vez por ano. Eu acredito que eles não ficavam lá somente um dia e uma noite, porque aqui mais para frente na Bíblia fala que eles dormiam, acordavam, no dia seguinte vinham para casa, no final de todo o sacrifício. Então, esses pecados desses dois era comentado em todo Israel. Eli ficou sabendo, ele chamou a atenção deles: meus filhos, parem com isso, tá errado. Se a gente pecar contra pessoas, a gente tem para quem levar as queixas e tem quem interceda por nós. E se a gente pecar contra Deus, quem vai nos julgar? O próprio Deus. Mas ainda assim eles não deram muita atenção, né? Continuaram ali com as práticas deles e prosseguiu assim. E certa vez, Ana era esposa de Eucana, que também tinha Penina. Ana era estéril, Penina dava luz a muitos filhos. E todas as vezes que eles subiam para sacrificar, Penina ria da cara de Ana. Tanto é que Ana voltava para casa abatida, triste, não comia, não bebia. E certa vez, Eucana chegou em Ana e falou: por que você está triste? Por que você não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos? E assim, eu vou pegando trechos de toda a história. Isso tudo está em 1 Reis, a partir do capítulo 1, e aí você segue, se você quiser entender melhor, segue lá, lendo, que você vai entender direitinho. E aí, em uma dessas idas, Ana fez uma oração diferente. Ela não pediu como ela pedia todos os anos. Eu tenho aqui a oração de Ana. Um trecho, tá? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, para você ver, Siló era lá onde ele vivia com os filhos. E aí, certa vez, quando terminaram de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava que a boca dela se mexia, mas silenciosamente. Ele não ouvia a voz. Então ele pensou:
essa mulher está embriagada. Aí ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Aí ele respondeu: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que foi pedido. Aí ela disse: eu espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Aqui a gente vê que na hora que o sacerdote deu para ela a certeza de que Deus ouviu as orações dela, o coração dela já mudou, a fisionomia dela já mudou, né? Então, é importante a gente ter um pastor, um líder, né? Que tenha mais intimidade com Deus, que isso aviva a nossa fé, isso nos dá força para continuar, né? E aí vamos ver aqui. Na manhã seguinte, eles se levantaram, você vê como eles dormiam por ali, né? Seguiu o caminho. Na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E aí Ana consagra Samuel, né? E quando Samuel largou o seio, quando ela desmamou Samuel, ela conversou com o pai, Eucana, e Eucana concedeu. E ela levou o menino para viver com Eli. E aí Samuel foi crescendo, todos os anos Ana ia, levava as vestimentas, levava calçado, né? Passava um tempo ali com ele, acho que um dia ou dois, não sei quanto tempo eles ficavam lá em cima. E ele ficou aos cuidados de Eli. E Samuel foi crescendo e foi vendo as coisas, né? Vendo aqueles pecados, mas ele não se corrompeu. Ele orava, ele obedecia o Eli, tudo que ele orientava acerca de Deus ele fazia, e ele foi crescendo ali em fé e em estatura, né? E aí, certa vez, eles estavam dormindo, ele, acho que num quarto, Samuel em outro, e Samuel ouviu a voz: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi até Eli: sim, Senhor, estou aqui, tu me chamaste? Não, meu filho, eu não te chamei, volte para dormir. E foi assim por 3 vezes. Na terceira vez, Eli se deu conta que era o Senhor chamando Samuel. Aí ele orientou Samuel: volte, filho, deite-se, e se te chamar de novo, você fala: sim, Senhor, estou aqui, fala que o teu servo ouve, né? Não sei se necessariamente com essas palavras, mas é mais ou menos assim. Aí você vai encontrar aqui na Bíblia. Pode buscar, pode ler e creia, tá? A Bíblia é um livro sagrado, sim, foi inspirada a homens por Deus para escrever. Então, tudo que tem aqui é verdade, tá? Como eu já disse no vídeo anterior, isso aqui é um manual para a vida. Para a vida. Tem muita coisa aqui inspiradora que nos traz a nossa realidade, né? Então,
Samuel seguiu, fez o que tinha que fazer, o que ele orientou, e o Senhor conversou com Samuel e falou acerca, né, da família de Eli, que estavam andando errado, que ele iria fulminar a família dele, a descendência dele, que não ia haver velhos, que o mais velho que ia ter nessa geração de Eli era o próprio Eli, que era o que ia viver mais ali. E prometeu que mataria os 2 filhos no mesmo dia. E assim foi, né? Ele tinha aquela cadeira que ele estava ali sempre, e num belo dia ele estava sentado à beira da estrada. Veio um moço, né? Estava havendo um confronto, uma guerra. Tinha um povo contrário que estava tentando tomar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era sagrada. Quem tocasse sem permissão, quem tocasse de modo errado, morria na hora. E aí quem estava cuidando da arca? Os 2 filhos de Eli, o Ofni e o Finéias. O rapaz chegou todo rasgado, esbaforido, apavorado. Aí Eli: o que foi, meu filho? Aí ele falou, né? Os seus 2 filhos foram mortos. Tomaram a Arca da Aliança. Na hora que falou a Arca da Aliança, Eli ficou tão apavorado, não pela perda dos filhos, não tanto, mas pela arca que era sagrada, que ele sabia que era a morte na certa. E aí, atingindo os filhos, viria para ele, né? Ia sobrar para ele também. Aí aconteceu o quê? Ele caiu de costa, quebrou o pescoço, morreu com 98 anos. Ele também era juiz, ele reinou como juiz por 40 anos, né? Orientava o povo, julgava as causas e tal. Aí a mulher de Finéias estava grávida. Na hora que ela recebeu a notícia, ela entrou em trabalho de parto. E na hora que ela entrou em trabalho de parto, a criança nasceu. Ela deu à luz, sim, mas ela morreu. Então, o pecado, gente, tem certos pecados que é a causa de morte, não tem jeito, né? E aí, Samuel seguiu crescendo e se tornou, não é sacerdote, esqueci agora aqui a posição de Samuel, que eu não vou falar agora aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas cresceu sem pecar, temente a Deus, obediente a Deus. Tanto é que eu ainda vou passar por isso aí, e no final da vida dele, ele foi um homem que se encontrou totalmente sem pecados contra Deus, né? Fez um excelente trabalho, e em breve, em seguida aí, eu vou seguir daqui, da onde eu parei agora, já em Samuel, que foi quem ungiu o rei Davi. Samuel foi importantíssimo. Eu quis começar pela história do Eli, porque ele veio de uma estéril, como João Batista veio de uma estéril, né? Como Jesus veio de uma virgem. Então, são os milagres, né? Miraculosos que Deus pode realizar na minha vida e na sua. Não foi só naquele tempo que Deus fez milagres miraculosos. Ele faz hoje ainda e vai continuar fazendo, né? Ele é Deus. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para se arrepender. Tem muita promessa aqui, ó, para mim e para você, no livro sagrado. E todas elas
se cumprirão. Depende de você, depende de mim, né? Se a gente for obediente, seguir direitinho a risca, não é fácil. Não é fácil ser obediente, né? Mas se fosse fácil, não teria graça, né? Então, é um passo de cada vez, um dia de cada vez. A Bíblia fala que a gente precisa viver o dia de hoje, que Deus nos susterá, Ele nos suprirá de tudo de que a gente precisa. Que a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Né? Lá em Provérbios, eu não sei se é Provérbios, Eclesiastes, que fala sobre essa coisa toda da gente se preocupar com o futuro, com o amanhã. Amanhã Deus proverá. Ele proveu hoje, amanhã Ele vai continuar provendo. Basta cada dia o seu mal. Ele já avisou pra gente não sofrer antecipadamente por nada. Não é necessário. Então creia, tenha fé. Você é amado, você é escolhido, você não nasceu por acaso, não houve acidente. Você nasceu porque você era plano de Deus, porque Ele sonhou com você. Lá eu confundo muito Isaías e Jeremias, mas lá está dizendo que Deus conheceu a gente no ventre da nossa mãe. Ele já sabia de todos os nossos dias. Às vezes a gente sai fora do propósito, mas Ele continua agindo. Que o que Ele quer, o desejo dele é que a gente ande em retidão e que a gente volte para o propósito, na porta estreita, no caminho estreito. Porque a porta larga é muito fácil, tem muitas delícias, mas é a porta que leva para o inferno, que te faz perder a salvação. Pensa nisso. Quando tiver tudo muito fácil, vigia que pode ser essa tal porta larga. E não é nela que Deus quer você. Não é nela que Deus me quer. Tá bom? Então, desejo muita paz para você, para sua família. Que Deus te alcance todos os dias. Que Ele quebrante o teu coração. Que Ele incline o seu coração para adorá-lo, para servi-lo. Gente, servir a Deus não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é para qualquer um. Só que depois a gente recebe o galardão. A gente serve, se for sacrifício para alguns, é só por um tempo, porque depois se tornará prazeroso. Por mais que você esteja passando luta, dificuldade, você tem no seu coração de que aquilo tudo não é em vão, que tem uma motivação maior e que você vai ter a recompensa lá na frente. Não fica irado, não fica furioso, não entristeça, não fique abatido, igual aquela mulher que deixou o filho morto e foi encontrar Elias. As pessoas que ela encontrava pelo caminho a cumprimentava. Tá tudo bem? Ela respondia, vai tudo bem. Nem sequer ela abriu a boca em nenhum momento para se lamentar. Não tá tudo bem, tô com o filho morto. Ela não citou isso. Ela só respondia, vai tudo bem. Então, que seja assim com você. Vai tudo bem. Porque você tem a certeza que vai ficar tudo bem. E na medida que a gente for servindo a Deus, parece que as lutas pioram. Sabe para quê? Para te fortalecer. É treinamento. É igual na escola.
A gente entra na escola sem saber nada. Cada prova para a gente passar de ano é uma luta, é um sofrimento, é um desespero dentro do coração. Você fala, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou saber como faz isso? E aí, no final de tudo, você é promovido para a próxima série. E assim sucessivamente, né? Da pré-escola até a faculdade, até o doutorado, mestrado. É assim. Então, tem bom ânimo. Não desanima, não. A gente está caminhando rumo à eternidade. É para ganhar a nossa salvação. E a gente está sendo espelho aqui na Terra para um monte de gente. Embora você pense algumas vezes como eu penso. Eu não valo nada. Eu não sirvo para nada. Eu não estou inspirando ninguém. Você que pensa. Você está inspirando pessoas, sim. Seja você quem for, faça você o que você fizer, você está inspirando pessoa. Então, se é para inspirar pessoas, que seja para o bem. É isso que a gente quer. Inspirar pessoas para imitar a gente no bem, nas coisas boas, na servidão. E é isso, gente. Eu já me prolonguei aqui demais. Vamos em frente. Amanhã vou tentar fazer um outro vídeo seguindo daqui, da onde eu parei. E aí a gente se vê de novo amanhã. Muito obrigada pela paciência. E tamo junto, tá? Graça e paz. Que o Senhor te abençoe, tá bom? Amém.